Fala galera do canal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de Química de hoje? Estão preparados? Eu acho que o apelo já deve estar falando, estamos, capitão! É, isso aí! Se você não está preparado ainda, pega teu caderninho, pega tua caneta e vem comigo. Deixa eu te contar um segredo. O segredo para a aula de hoje... Aqui, ó, com os meus olhos, saca só. E aí, ansiosos para a aula de hoje? Eu sou o professor Henrique Barbosa e você está no Sem Canal. Na aula de hoje nós iremos falar sobre óxidos. É a aula número 2, falando sobre esse grupo de funções que faz parte das funções inorgânicas. Bom, aí você vai me perguntar assim, mas Henrique, eu não assisti a aula número 1, não tem problema. Estou deixando aqui na descrição do nosso vídeo o link referente à aula 1, então você não vai perder essa oportunidade. Se você não assistiu essa aula 1, você corre lá e assiste, ok? Bom, então venha comigo. Hoje vamos falar de forma específica sobre a parte de classificação dos óxidos. Então, na aula número 1, nós falamos sobre nomenclatura e hoje nós iremos falar sobre classificação. Então, já pega teu caderninho, pega a tua caneta e começa a fazer as anotações, beleza? Vamos que vamos. Então, na aula de número 1, eu comecei com essa definição aqui, ó, que um óxido é um composto binário. E o que seria um composto binário? Um composto binário é aquele que é formado por dois elementos. Cuidado! 2 elementos, 2 átomos. 2 átomos? 2 elementos? Seria isso? Eu não entendi direito essa definição. Como assim formado por 2 elementos? Quando eu falo 2 elementos, são 2 elementos diferentes, tá? Não 2 átomos. Sendo que um desses elementos é o oxigênio. Vamos pegar 2 situações para a gente fixar essa definição. Por exemplo, aqui ó, CO, monóxido de carbono. Quantos átomos nós temos? Temos 2 átomos, um carbono e um oxigênio. Quantos elementos diferentes nós temos? Nós temos 2, um carbono e um oxigênio. Então veja a definição, o composto binário ele é formado por 2 elementos, sendo um deles o oxigênio. Mas olha só, 2 elementos, não é 2 átomos. Nesse exemplo foram 2 átomos, mas você vai ter várias situações em que você vai ter 2 elementos e mais de 2 átomos. Olha aqui, ó. CO2. Quantos elementos eu tenho? 2. O carbono e o oxigênio. Quantos elementos diferentes? Carbono e oxigênio. Mas quantos átomos eu tenho? Eu tenho 3. Eu tenho 2 oxigênios e um carbono, tá? Então, o composto binário é aquele formado por 2 elementos, tá? Carbono e oxigênio, sendo que você pode ter mais de 2 átomos, ok? Beleza? Vamos continuar com a definição? Então, sendo que um desses átomos é o oxigênio, e esse oxigênio é justamente o átomo mais eletronegativo presente nessa ligação. Bom, e aí eu faço um alerta para vocês e chamo a atenção de vocês nesse momento. Muito cuidado com o flúor. Por quê? Porque se você pegar o oxigênio e ligar o flúor, você vai formar esse composto aqui, ó. OF2. E qual é o perigo de se formar o OF2? Porque o OF2, ele não é um óxido, ele é um fluoreto. Então anotem aí, ó, fluoreto. E aí vocês vão me perguntar, mas Henrique, por que ele não é um óxido? Porque de acordo com a definição de óxido, para ser um óxido, o átomo que está ligado ao oxigênio ele tem que ser menos eletronegativo que o oxigênio, ou seja, o oxigênio tem que ser mais eletronegativo, ele deve ser o átomo mais eletronegativo dos que estão ali presentes nessa ligação. Então, se eu tenho OF2 e eu tenho oxigênio e flúor, eu observo que o flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio. E com isso, eu não caracterizo aqui a formação de um óxido, e sim de um fluoreto. Então fica a dica, vai lá na tua tabela periódica, destaca aqui o flúor, como eu fiz, ó. Destaca de vermelho, faz um X, coloca alguma coisa, você não pode esquecer disso aí. É uma informação muito importante, ok? Bom, então vamos que vamos. Eu fiz questão de fazer uma representação aqui de uma tabela periódica para que vocês tenham uma visão geral dos diferentes grupos, dos diferentes óxidos que nós podemos formar. Bom, se você pegar o oxigênio e combinar com os mais variados grupos da tabela periódica, você consequentemente vai formar óxidos diferentes. Então,
Nessa aula eu quero estar falando sobre dois óxidos, certo? Os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Mas a gente pode ter um leque muito variado quando eu falo desse assunto. Então vejam só, quando eu pego os elementos que fazem parte da família 1A e 2A e eu combino com o oxigênio, eu vou ter os chamados óxidos de metais. Esses óxidos de metais, que são os óxidos formados através da junção do oxigênio com os átomos da família 1A e 2A, são chamados de óxidos de metais ou óxidos básicos. Esses óxidos eles vão apresentar um NOx sempre menor ou igual a 3, certo? O outro grupo que a gente pode formar, além dos óxidos básicos, são os óxidos ácidos, tá? Bom, se os óxidos básicos eles são formados pela junção com metais, os óxidos ácidos eles vão ser formados através da junção com metais, tá? Então quando eu pego o oxigênio que eu junto com a metal, eu formo um óxido ácido. Bom, se no óxido básico o NOx é menor ou igual a 3, nos óxidos ácidos o NOx é maior ou igual a 4. Tá, Henrique, mas vamos colocar um exemplo de óxido básico e um exemplo de óxido ácido para vocês fixarem. Então vamos lá. Bom, vamos pegar um exemplo desse óxido aqui, ó, Na2O, ou seja, é o óxido de sódio. Então eu peguei o oxigênio, liguei o sódio. Aí a pergunta é o seguinte, você que está me assistindo, esse óxido de sódio é um óxido ácido ou um óxido básico? É fácil de você saber. O que você vai observar? O átomo de oxigênio está ligado a que elemento? Ao sódio. O sódio é um metal? Sim. Onde é que está ligado? Onde é que está localizado o sódio? Na família 1A. Então vamos lá. Se ele está na família 1A, ele é caracterizado como óxido básico ou óxido de metal. Bom, então o que é que eu observo? NOx do sódio, mais 1. Como é que eu sei que é mais 1? Porque o sódio faz parte da 1A. NOx do oxigênio, menos 2, 2 menos, né? Que ele faz parte da família 6A. Então o que é que eu observo? Olha aí, ó, bate certinho. NOx menor ou igual a 3, certo? Caracteriza um óxido básico. O outro grupo que eu falei para vocês são os óxidos ácidos. NOx maior ou igual a 4. E aí, gente, eu lembro justamente da abertura do nosso vídeo, né? Então, eu até chamei a atenção de vocês e disse assim, ó, chega aqui pertinho. Não, dessa vez não, fica tranquilo. Por que eu falei disso aí? Porque você lembra de um óxido que tem como base o enxofre. Nossa, eu lembro de criança que era sempre referenciado assim, o fogo e o enxofre e tudo mais, sempre essa coisa meio assim, de lava, diabólico, essa coisa de fogo perigosa, né? Então quando eu falo no enxofre, né, eu falo desse óxido, na verdade desse elemento que caracteriza esse óxido aqui, o SO3. Então vamos ver aqui como é que eu posso observar a presença de um óxido ácido no SO3. Então vejam só, o enxofre no SO3 ele tem NOx mais 6, o oxigênio tem NOx menos 2. Bom, aí você me pergunta, mas como é que eu sei? Como é que eu determino o NOx? É simples. O NOx do oxigênio, você vai lá na família dele, família 6A, ele tem o NOx menos 2, então vou colocar aqui, ó, menos 2. E o enxofre, por exemplo, vamos dizer que você não sabe qual é o NOx do enxofre, tá? Porque ele pode variar. Então o que você faz? Você representa ele aqui, ó, como X. Então, NOx que eu estou procurando X, NOx do oxigênio já 6 menos 2, e agora eu vou colocar aqui as quantidades. Quantos enxofres eu tenho? 1. Quantos oxigênios? 3. Multiplico, somo e igualo a carga. Por exemplo, a carga dele aqui é 0, então igual a 0. Então, 1 vezes x, x, mais com menos. Menos, 2 vezes 3, 6. 6 menos x igual a 0, x, passo 6 para lá, mais 6. Ou seja, o NOx do enxofre é justamente mais 6. Bom, tá batendo com o que a gente estava falando? Sim. O que eu falei? Quando o NOx for maior ou igual a 4, tá? E o oxigênio estiver ligado justamente a um não metal, a um ametal, nós vamos ter o grupo que é chamado de óxidos ácidos, tá? Henrique, tem outros óxidos? Sim, tem por exemplo os óxidos anfóteros, que são esses aqui que eu destaquei, mas, fica tranquilo, vai ser tema de outras aulas. Bom, mas aí eu faço questão de referenciar para vocês, quando eu falo nos óxidos ácidos, que existe uma série de aplicações, tanto dos óxidos ácidos quanto dos óxidos básicos. E a gente vai ver algumas dessas aplicações, alguns exemplos desses grupos de óxidos na próxima tela, ok? Então, eu vou dar a oportunidade de vocês darem um print
Então deem o print e a gente vai para a próxima imagem. E aí? Voltei! Vamos que vamos! Bom, gente, então nós podemos classificar os óxidos nesses vários grupos. Como eu citei agora há pouco, os óxidos básicos, os óxidos ácidos, neutros, anfóteros, os óxidos duplos ou mistos e os dois últimos grupos, que é justamente os peróxidos e os superóxidos. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o óxido básico e o óxido ácido. Bom, quando eu falo para vocês sobre o óxido ácido, vocês já viram no quadro anterior, eles vão apresentar NOx mais 1 e mais 2, e eles são principalmente falados quando a gente trata de correção de pH. Correção? Como assim correção de pH? Normalmente, quando a gente fala isso, está relacionado a um processo chamado de calagem. Deixa eu colocar aqui, ó. Calagem. O que seria esse processo de calagem? É quando você adiciona determinado componente no solo para corrigir o pH. Um pH que está muito ácido, por exemplo. Bom, vocês devem lembrar do tempo de criança de vocês, quando a vovozinha de vocês foi lá, tempo de festa junina, né? No dia seguinte a fogueira apagou, tá lá aquele monte de cinza. O que ela fez? Foi lá com uma pazinha e pegou um pouco da cinza que sobrou lá da fogueira. Por que ela fez aquilo? Ela pegou aquela cinza da fogueira e colocou nas plantas. Bom, mas ela colocou nas plantas, bom, eu acho que vocês já devem ter visto isso, tá? Então se alguém viu, comenta aí, tá? Deixa aí nos comentários, eu vi muito isso acontecer. Bom, então quando a sua vovozinha estava fazendo aquilo ali, não era aleatório, não era porque ela achava que era bonito deixar cinza de fogueira na planta, não. Ela simplesmente estava realizando um processo chamado de calagem, que é justamente a adição de um composto como o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Quando você adiciona no solo, ele simplesmente muda o pH do solo. Então, possivelmente a planta estava sofrendo porque o solo estava muito ácido. Quando você adicionou carbonato de cálcio, CaCO3, lá proveniente da cinza da fogueira, você fez com que o pH ficasse mais adequado para a plantinha não morrer, beleza? Então anote isso aí, porque é um aspecto muito importante quando a gente fala em óxidos básicos. Bom, quando eu falo nos óxidos ácidos, nossa, aí eu preciso trazer e fazer referência ao que eu chamo de... Nossa, começou a chover, gente, agora aqui dentro do estúdio, vê só. Nossa, estou até preocupado. Será que essa chuva é uma chuva ácida? Quando eu falo em óxidos ácidos ou anidridos, a principal característica desses óxidos, quando se fala nesse assunto, é justamente como vocês estão vendo, a chuva ácida. O canal tá demais, cara, tá fazendo até chover. Bom, então a chuva ácida é a principal característica desse tipo de ácido. A gente vai demonstrar uma série de reações falando sobre esse assunto, certo? Os outros grupos são os óxidos neutros, que eles não são chegados, eles não gostam de reagir com a água, por isso que eu coloquei aqui o H2O e um X. Os óxidos anfóteros, que eles vão ser os tipos cara dupla. Como assim? Eles vão se comportar de uma forma quando estiverem na presença de um ácido e eles vão se comportar de outra forma quando estiverem na presença de uma base. A gente não vai falar isso nessa aula, tá? Vai ficar para outros capítulos. E nas outras aulas a gente vai estar destacando a parte do óxido duplo ou misto e a parte dos peróxidos e superóxidos, ok? Bom, dei o print de vocês, vou dar aqui a oportunidade, vocês darem o print e a gente vai para o próximo quadro. Vamos lá? Vamos para os óxidos básicos. Então esse é o primeiro grupo que eu quero estar destacando nessa parte mais prática da aula, ok? Então o que é um óxido básico? A gente vai encontrar uma característica muito forte relacionada a esse óxido. O óxido básico, quando ele reage com a água, ele vai formar uma base. Não esqueçam disso, tá? Assim como o óxido básico também ele pode reagir com o ácido. Quando ele reagir com o ácido, ele vai formar sal e água. Então são essas duas possibilidades. Óxido básico reagindo com água vai formar uma base. Óxido básico reagindo com ácido vai formar sal e água. Pegou aí? Tranquilo? Vamos fazer alguns exemplos para vocês poderem fixar. Bom, alguns exemplos de óxidos básicos: BaO, Na2O, CaO, MgO e K2O, ok? Bom, vamos aplicar. Então, primeira situação, nós vamos ter aí óxido de bário, BaO, mais H2O. Deixa eu mudar aqui a cor do lápis. Bário, deixa eu vir para cá. Família 2A, então NOx
mais 2. Oxigênio, família 6A, NOx menos 2. Mais H2O. Então o que é que eu vou formar? Eu vou formar o Ba, parênteses, OH2. Hidróxido de bário. Um bário, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios. Equação balanceada. Isso aqui é uma base, que é justamente o hidróxido de bário. Então, quando eu pego um óxido básico, como esse aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, O.B, óxido básico. Quando eu reajo o óxido básico com a água, ele forma uma base. Então, isso aqui é uma base, certo? Bom, mas e se eu pegar esse óxido básico e reagir ele com um ácido, como ácido sulfúrico, o que é que vai formar? Bom, eu já sei que Ba é 2+, ou seja, mais 2, e o oxigênio é menos 2. O hidrogênio é mais 1 e o SO4 é 2-. Então, H+, SO4, 2-. O que é que eu vou formar? Bário com o íon sulfato vai ficar BaSO4 mais H com O, H2O. Então, o que é que eu formei? Eu peguei um óxido básico, olha ele aqui, ó, reagi com o ácido sulfúrico, formei um sal, né, ó, sulfato de bário mais água, certo? Então, óxido básico mais ácido, sal e água. Tranquilo? Tá facinho? Vamos continuar nessa pegada. Próximo exemplo. Na2S, óxido de sódio. Então, sódio, família 1A, NOx mais 1, oxigênio, NOx menos 2. Reagindo com a água. E eu já sei que um óxido básico, quando reage com a água, ele forma uma base. Então vamos lá. Na2O mais H2O, eu vou formar Na, o quê? OH, NaOH. Bom, vai ter algum índice? Na mais é OH-, então não precisa do parênteses, tá? Fica só, deixa eu só melhorar aqui, NaOH. Então, um óxido básico, quando ele reage com a água, ele forma uma base. Então vamos lá. Eu tenho 2 sódios, aqui eu tenho um sódio, coloco um 2 aqui, passo a ter 2 sódios, balanceando, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, equação balanceada, ok? Então eu tenho aqui o chamado hidróxido de sódio e a soda cáustica. Vocês conhecem bem, vocês devem ter possivelmente soda cáustica em casa, tá? Então, óxido básico, OB, mais água, o de cima, eu esqueci de colocar, vamos adicionar agora. Então aqui, ó, óxido básico mais ácido. Então, óxido básico mais água formando sal, óxido básico mais água formando base. Tá aqui. Bom, e se eu pegar esse mesmo óxido básico e reagir agora com ácido, o que é que vai acontecer? Vamos observar. Na2O mais H2SO4. Então, o Na é mais, o O é 2-, o H é mais, o SO4 é 2-. O que é que vai formar? Vamos pegar o cátion daqui com o ânion daqui, vai ficar NaSO4 mais H2O. Então, reagi um óxido básico com ácido, formei um sal. Isso aqui é o sulfato de sódio. Então, aqui, ó, óxido básico mais ácido, formando sal. Então, temos sal aqui, assim como a gente tinha aqui um sal mais água, ok? É só você aplicar essa regrinha aqui, ó. E aí você não é. Bem fácil, né? Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo? Olha ele aí, ó. Óxido de cálcio, CaO. Então eu tenho Ca2-, ele é família 2A. Oxigênio, família 6A. Ca2+, O2-. Reagindo com a água. Bom, vai lá. Óxido básico, quando reage com a água, forma o que, gente? Uma base. Então vamos lá. CaO mais H2O. Então eu vou formar o CaOH2. CaOH2. Hidróxido de cálcio. Vamos ver se está balanceado? Eu tenho aqui um cálcio, 2 oxigênios, 2 hidrogênios e aqui, ó, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, ok? Balanceado. Então aqui eu tenho um óxido básico que reagiu com a água e quando o óxido básico reage com a água ele forma uma base. Então aqui a gente tem uma base que é o hidróxido de cálcio. Bom, vamos fazer a reação agora com o ácido para ver o que acontece? Então eu já sei que aqui, ó, é Ca2+,
o O é 2-, o H é mais, o SO4 é 2-. Então como é que vai ficar? Ca com SO4, CaSO4 mais H com O2-, H2O. Isso aqui é um sal, que é justamente o sulfato de cálcio. Reagir uma base, um óxido básico, com um ácido, formei sal e água. Ok? Tranquilo? Tá facinho? Vamos para aquela parte lá. Óxido de magnésio, MgO, magnésio, família 2A, mais 2. Oxigênio, família 6A, menos 2, reagindo com a água. O que é que vai formar aí quando um óxido básico reage com a água? Uma base. Então vai formar o MgOH2, tá? Vamos balancear isso aí para ver se está certo. Um magnésio, dois oxigênios, dois oxigênios, dois hidrogênios. Então aqui eu tinha um óxido básico que reagiu com a água e formou uma base, que é justamente o hidróxido de magnésio. Ok? Tranquilo? Vamos fazer agora ele reagindo com o ácido. Então agora eu tenho MgO mais H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o Mg é 2+, o O2-, vocês já estão acostumados, H+, SO4 2-. Aqui estão as cargas deles. Então o que a gente vai formar aí? MgSO4 mais H2O, ok? É o sulfato de magnésio, que é justamente um sal. Então magnésio, um enxofre, 4 oxigênios, 5 oxigênios, 4, 5 oxigênios, 2 hidrogênios e 2 hidrogênios, ok? Então aqui eu formei um sal. Mais uma vez, uma reação entre o óxido básico com um ácido formando sal e água. Bom, K2O, mais uma vez, vamos pegar esse outro aqui, ó. K+, ó, não cansa não, a pegada é essa, é bom para vocês pegarem a prática. K+, O2-, reagindo com a água. Já sei, óxido básico com água formando base. Então vai formar o KOH, que é o hidróxido de potássio, certo? Bom, mas aqui eu tenho 2 potássios, aqui eu tenho 1. Coloco um 2 aqui, ó. 2K, 2K. 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. E assim a equação está balanceada. Coisa linda, né? Bom, vamos para o último. O último dos óxidos básicos. Óxido básico mais ácido. Vamos lá. O K, já sei que é mais. O O é 2-, H+, SO4 2-. O cátion com o ânion, K+, com SO4 2-, vai formar o K2SO4, né? O número que está aqui vem para cá, o número que está aqui vem para cá. K+, mais SO4 2-, K2SO4, mais H2O. Então o que a gente vai ter? Reagimos um óxido básico com ácido, formando sal mais água. 2 potássios, um enxofre, 5 oxigênios, 2 hidrogênios e 2 hidrogênios, e assim a equação está balanceada. Então aqui a gente tinha um óxido básico mais um ácido, como está nessa representação, formando sal mais água. Beleza? Tranquilo? Pegaram o esquema já? Facinho, né? Bom, deem o print e a gente vai falar sobre óxidos ácidos. E aí? Vamos para a nossa última função de hoje? Vamos falar agora dos óxidos ácidos, tá? Óxido ácido ou óxido anidrido. Por que essa expressão anidrido? Porque vem do sem água, tá? Então é um óxido que não tem água, certo? Então, esse óxido ele é caracterizado por ligações covalentes, tá? Ele vai ter um caráter covalente e ele geralmente é formado por ametais, ou seja, o oxigênio ligado a metais. Tranquilo? Alguns exemplos. CO2, gás carbônico, muito conhecido. SO2, SO3, N2 e o N2O5. SO2 e SO3 e o CO2, normalmente quando a gente está falando da chuva ácida, vocês viram agora há pouco, né, que até choveu aqui, e são esses gases que estão presentes na chuva ácida. Por quê? Porque o CO2, quando ele se combina com a água, ele forma o ácido carbônico, que é o H2CO3. O SO2 e o SO3 vão formar o ácido sulfúrico e sulfuroso e o N2O5, o ácido nítrico, tá? Então todos eles presentes na chuva ácida. Então,
Como é que um óxido ácido é caracterizado? Qual é a esquematização geral? O óxido ácido vai ser caracterizado da seguinte forma. Um óxido ácido, quando reage com a água, forma um ácido, e a gente lembra do óxido básico, né? Óxido básico mais água, base. Óxido ácido mais água, ácido. Óxido ácido mais base, sal e água. Reação de neutralização. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos ver algumas situações? Então olha só, se você tiver, por exemplo, um ácido, como o ácido carbônico, e você retirar uma molécula de água dele aqui, ó, H2CO3 menos H2O, forma CO2. Ó. Dois hidrogênios, eu corto, o carbono fica, 3 oxigênios menos 1 oxigênio, 2, CO2. Então ácido carbônico menos água, CO2. Ácido sulfuroso menos água, SO2. Ácido sulfúrico menos água, SO3. Bem tranquilo. Ácido nítrico, eu tenho duas moléculas de ácido nítrico, menos água, N2O5. Então foi dessa forma que eu dei origem aos óxidos, tá? Então é por isso que o óxido ácido é chamado de anidrido, porque ele parte de um ácido, você retira a água e você forma esses óxidos, certo? Bom, vamos ver algumas reações? Primeira reação, CO2. CO2, que é um óxido, deixa eu colocar aqui, ó, vim aqui para o cantinho, que é um óxido ácido, chamado de OA. Quando ele reage com a água, olha aqui a esquematização, óxido ácido mais água forma o quê? Um ácido. Então, ó, óxido ácido mais água formando um ácido. Que ácido é esse aqui? É o ácido carbônico, por exemplo, está presente nos refrigerantes. Outra situação, SO2 reagindo com a água. Então o que é que eu tenho? Eu tenho um óxido ácido que está reagindo agora com uma base, que é o hidróxido de sódio, ele vai formar o quê? Sal e água. Então olha só, SO2 é um óxido ácido reagindo com uma base, formando sal, né? Que é justamente o Na2SO3, que é um sal, mais água, ok? Então Na2SO3 mais H2O, que é água. Então o que eu consigo observar? Óxido ácido mais água forma um ácido. Óxido ácido mais água forma sal e água. Tranquilo? Vou dar a oportunidade de vocês darem um print, o lápis inclusive caiu aqui, tá? Essa esquematização aí para os óxidos ácidos. Nossa, inclusive começou até a chover aqui, tá? Eu espero que essa chuva não seja ácida, tá? Que em outras oportunidades eu vou estar falando para vocês de forma específica sobre a chuva ácida, tá? Hoje, só de forma geral e engraçada com essa chuva, ok? Nem o print. Beleza? Galera, agradeço demais a atenção de vocês que estiveram com a gente durante toda essa aula. Peço a vocês, se você não se inscreveu no canal ainda, ó, se inscreve aí, dá uma força pra gente, dá o like, compartilha o vídeo com todo mundo e eu espero que a aula de hoje possa ter te ajudado de alguma forma, ok? Então, valeu galera do mal, eu vejo você na próxima aula. Nossa, eu acho que era melhor ter trazido um guarda-chuva. Tchau!